Qual é a razão de muitas pessoas terem preocupação em estudar o livro do Apocalipse, ficam tensas diante desse livro? Qual é o motivo? Porque a maioria dos cristãos deixam de ler o livro do Apocalipse e muitos pastores, durante o seu ministério, inclusive, nunca pregam um sermão sequer baseado no livro do Apocalipse. Durante toda a história, dentre os 66 livros que nós temos na palavra de Deus, o livro do Apocalipse é o livro menos estudado pelos cristãos, infelizmente. Esse livro é o livro menos examinado de uma forma profunda, é o livro menos pesquisado, é o livro que, em função do imaginário popular, de que é enigmático, de que é um livro difícil, um livro com tantas coisas secretas, com tantas coisas encobertas e ocultas, não é? Que como as pessoas pensam isso, mesmo as pessoas que não são cristãs, até os cristãos começam a pensar assim também, e abrem mão de toda a riqueza que Deus revelou para nós aqui. Por muitos séculos, a igreja deixou de se debruçar sobre o livro do Apocalipse por entender que não era possível penetrar, atingir, chegar na verdadeira mensagem deste livro, mergulhar no verdadeiro sentido deste livro maravilhoso. Mas, na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto do entendimento popular. Ao invés de esse livro ser um livro oculto, um livro distante de nós, esse livro é um livro aberto. É isso que a Bíblia ensina. Às vezes a gente diz assim, a minha vida é um livro aberto, não é? Tem pessoas cuja vida é um livro fechado. Ninguém sabe de nada que ele faz, que ela faz. Mas o Apocalipse não é um livro fechado. O Apocalipse é um livro aberto. Aberto para quê? Aberto para Deus revelar para nós quais são os seus planos finais. Aberto para Deus revelar para nós os seus propósitos. Os propósitos que Deus tem para nós como igreja que nós somos, certo? Somos igreja de Deus. E os propósitos que Deus tem para nós como igreja são revelados ali. Então, você deve estudar o Apocalipse por isso, porque Deus deseja revelar para você a vontade dele, tá? Porque Deus deseja, se você quiser anotar aí, porque Deus deseja, por meio do livro do Apocalipse, revelar a sua vontade para a sua igreja. Você que está anotando pode colocar aí assim. Segundo motivo pelo qual você deve estudar o livro do Apocalipse é porque o livro do Apocalipse nos incentiva a uma vida de santidade. Você quer que coloque aí para você um resumo? Eu coloco. Vamos lá. Tá? Um primeiro motivo aí para estudar o Apocalipse. Entender a mensagem, vou abreviar, tá? De Deus ou de Jesus Cristo, né? Para a sua igreja, certo? Você é a igreja de Deus, não é? Pois é. Se você é a igreja de Deus, existe uma mensagem da parte de Deus para você. O objetivo do livro do Apocalipse é que você entenda a mensagem de Deus para você enquanto igreja. Deixa eu chegar para cá, porque eu estou lá no cantinho, né? Vocês não estão conseguindo me ver aí. Agora está melhor. Certo? Fabiana, pode repetir, por favor? Sim, acabei de colocar o ponto 1, vou colocar o 2 e o 3 também, tá? Aniversário do Natan. Parabéns, Natan. Que Deus te abençoe. Vamos lá, ó. Segundo ponto. Segundo motivo pelo qual você deve estudar o Apocalipse. Existem vários, tá? Eu vou dar alguns aqui apenas. O estudo do livro do Apocalipse te leva à busca da santidade. Como toda a escritura, não é? Nos leva à busca da santidade. O Apocalipse, especialmente, vai nos levar a buscar essa vida de santidade, porque ele nos faz ver a perspectiva da realidade. A vida, meus irmãos, não é
um jardim engrinaldado de flores. A vida é um campo de batalha. A vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha. E quando você olha para o livro do Apocalipse, você vê esse cenário, essa realidade, então você, se você estava brincando, você começa a levar a coisa a sério. Não é? Você fala assim, gente, é sério, o negócio é sério. Quantas pessoas que eu já ouvi falar assim, não, eu tenho que me santificar, eu tenho que mudar a minha forma de agir, de viver, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não é? O livro de Apocalipse traz esse temor e leva as pessoas, por sua mensagem, à santificação. O terceiro motivo pelo qual estudar o livro do Apocalipse é que ele traz encorajamento no sofrimento. Por quê? Porque o que nós vemos acontecer no livro do Apocalipse é sofrimento para a igreja, sim. É perseguição contra a igreja, sim. Mas o que nós temos ali não é o relato de um fato que é a realidade permanente da igreja, não. Não é como você vê um vídeo onde as pessoas foram, por exemplo, massacradas, foram exterminadas. E você vê anos depois um vídeo histórico contando aquela grande derrota, aquela derrota histórica. Não é isso o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse traz sim o fato de que a igreja é perseguida, que essa perseguição traz sofrimento, mas o que é o propósito, e nós vamos falar isso aqui com mais calma, mais para frente, do Apocalipse, não é focar no sofrimento, mas naquilo que Deus faz em meio ao sofrimento. Deus traz consolação, Deus traz encorajamento. E aí nós vemos o cristão ser capacitado para enfrentar perseguições, para enfrentar torturas, para enfrentar todo tipo de afronta que ele sofra e ainda assim permanecer firme na sua fé, porque a sua fé não se fundamenta, ao contrário do que nós ouvimos hoje em dia, uma mensagem triunfalista. Já viu aquele tipo de mensagem que fala que o cristão nunca sofre, que o cristão nunca padece, que o cristão está sempre por cima e não por baixo? A gente tem até costume, né, de cumprimentar, falar assim, e aí, irmão, só vitória. E aí, benção, só vitória. Normalmente eu brinco com o pessoal, às vezes, né, o pessoal fala assim, e aí, irmão, só vitória? Eu falo assim, não é só vitória não, tem luta também, tem tribulação, tem dificuldades aí, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas isso contribui para que eu me aproxime mais daquela vida que Deus quer e que Deus tem para mim. Então a mensagem de hoje em dia, triunfalista, os coaches evangélicos estão na moda com aquelas mensagens que fazem carinho no seu ego. Você é o centro, não é Jesus, você é o centro. Esse tipo de mensagem vai completamente contra aquilo que o livro do Apocalipse ensina. O livro do Apocalipse é como um tapa na cara dos pregadores triunfalistas. Atinge com toda a força essa mensagem, esse ensino de que o cristão não pode sofrer. É claro que pode e vai. Desculpa decepcionar você que pensou que você nunca ia sofrer. Eu já pensei assim também, mas eu preciso te dizer, você vai sofrer sim alguns momentos na sua vida. Você vai passar sim por tribulações na sua vida, mas tem um detalhe, e é aí que entra o ponto 3 aqui do livro do Apocalipse. O Senhor nos encoraja em meio ao sofrimento. Aleluia! Deus nos encoraja em meio à dor. Há uma mensagem da parte de Deus para nós em meio ao sofrimento mais agudo da nossa vida. Que mensagem é essa? Eu sou contigo, mesmo no sofrimento. Mesmo na sua dor, eu não te desamparo. Eu sou o teu Senhor, eu continuo no controle da sua vida. Senhor, mas o que é que eu devo fazer então com essa dor e com esse sofrimento? Utiliza isso para a glória do meu nome. Faz isso me glorificar. Esse é o propósito de Deus quando ele permite que o cristão sofra. Essa é a grande diferença do cristão para o restante da humanidade. As pessoas sofrem e o sofrimento delas às vezes nem produz nada, nem mudança, nem transformação. Mas o cristão sofre em meio ao maior sofrimento, ao sofrimento mais agudo. Um cristão que se apega à verdade de Deus, às promessas de Deus, aquilo que Deus
fala no livro do Apocalipse para nós, em termos de consolação, o cristão que se apega a essa verdade, mesmo em meio ao sofrimento mais agudo da sua vida, você é capaz de encontrá-lo sorrindo. E aí o ímpio fala assim, mas como é que pode? Tanta coisa acontecendo difícil na sua vida, você perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu seu emprego, seu filho morreu, as coisas estão de cabeça para baixo e você ainda consegue ser feliz. De onde vem essa felicidade? Essa felicidade vem do fato de que Deus nos fortalece mesmo em meio ao sofrimento e nós sabemos que vivemos para a glória de Deus, que tudo que fazemos é para a glória de Deus e que o nosso sofrimento tem uma grande utilidade, glorificar a Deus. Porque enquanto todos esperam que nós venhamos a murmurar, que nós venhamos a reclamar e nós venhamos a blasfemar, enquanto alguém diz, como a esposa de Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, nós olhamos e falamos assim, Senhor, obrigado, porque a minha dor e o meu sofrimento não são em vão, eles têm um propósito. Obrigado, porque também o Senhor me dá por meio desse sofrimento a oportunidade de te glorificar, ao não murmurar. Muito obrigado, porque o Senhor me consola em meio às minhas dores. É isso, basicamente. Porque estudar o livro de Apocalipse está aí. 3 motivos para você